Olá, como você está? Eu espero que esteja tudo bem e em paz, como deve ser. Hoje aqui no nosso Café com Jesus, nós temos então Êxodo capítulo 34, leitura e reflexão. Então, sem mais delongas, bora lá? Êxodo 34, as novas tábuas da lei. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo no alto do monte apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras e subiu ao monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou seu nome, o Senhor, e passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª gerações. Imediatamente Moisés prostrou-se rosto em terra e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe. Mesmo sendo esse um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faze de nós a tua herança. A renovação da aliança. Faço com você uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Ao contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo os seus deuses e lhe oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios e a escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Não faça ídolos de metal para você. Celebre a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias coma pão sem fermento, como lhe ordenei. Faça isso no tempo certo, no mês de Abibe, porquanto naquele mês você saiu do Egito. O primeiro a nascer de cada ventre me pertence, todos os machos dentre as primeiras crias dos seus rebanhos, bezerros, cordeiros e cabritos. Resgate com um cordeiro cada primeiro jumentinho que nascer, mas se não resgatar, quebre-lhe o pescoço. Resgate todos os seus primogênitos. Ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época de arar como na de colheita. Celebre a festa das semanas, na ocasião dos primeiros frutos da colheita de trigo, e a festa do encerramento da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano todos os homens do seu povo comparecerão diante do soberano, o Senhor, o Deus de Israel. Expulsarei nações de diante de você e ampliarei o seu território. Quando você subir 3 vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, ninguém cobiçará a sua terra. Não me ofereça o sangue de nenhum sacrifício misturado com algo fermentado, e não deixe sobra alguma do sacrifício da festa da Páscoa até a manhã seguinte. Traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, o seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos, o rosto resplandecente de Moisés. Ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu, mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor.
Senhor nosso Deus, muito obrigado pela leitura de Êxodo capítulo 34. Agora, Senhor, que vamos refletir sobre esta leitura, nos abençoa, Pai, com discernimento, com entendimento e com clareza de ideias. Nós oramos assim, agradecidos, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, o capítulo 34 de Êxodo está marcando aqui o recomeço da aliança. E Deus e Israel, aí, depois dessa quebra do episódio do bezerro de ouro, né, revelando então que a fidelidade divina é maior do que as nossas falhas, e o Senhor mesmo reconstrói o que foi quebrado para caminhar bem pertinho do seu povo. Que legal, né? É isso o resumo de Êxodo 34. Vamos por blocos, aqui nós temos vários blocos para a gente conversar. O primeiro deles, meu pessoal, é o seguinte, é a questão do renovar das tábuas da aliança, né? O Senhor ordena a Moisés, então, que talhe, que faça 2 novas tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, para que nelas sejam reescritas as palavras que estavam ali nas primeiras tábuas quebradas. E aí a preparação, Moisés, então, é instruído, né, a subir sozinho ao Monte Sinai, logo cedo pela manhã, apresentando-se ao Senhor no alto do monte. Nem bois e nem ovelhas deveriam pastar diante do monte. Tal a grandeza, né, e o poder desse nosso Deus, aí a sua pureza e o seu poder. Então é isso. Depois nós temos o segundo bloco, que vai dos versículos 5 até o 9, a revelação da glória e do caráter de Deus. Então o Senhor desce na nuvem, põe-se ao lado de Moisés e proclama o seu nome, Senhor. E aí os atributos divinos, Deus passa diante de Moisés, proclamando a sua misericórdia, a sua graça, a sua paciência, a sua longanimidade, o seu grande amor e fidelidade, que guarda esse amor, inclusive, para milhares, e que não tem por inocente o culpado. Gente, quem está aqui se proclamando ou se autoproclamando? É o próprio Deus? É Moisés? Olhando de perto o texto de Êxodo 34, versículos 6 e 7, acompanha comigo ali, né? A gente vai ver, e passou diante de Moisés proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado, contudo não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a 3ª e a 4ª gerações. Gente, quem é que está passando isso? Só para você entender, nesse caso, o sujeito da ação, o sujeito do verbo, né, passou, e aí do gerúndio proclamando, é o próprio Senhor Yahvé, que está falando isso. No versículo anterior a gente vê que o Senhor desceu numa nuvem, esteve ali com ele e proclamou o nome do Senhor. Veja só, Moisés está escondido na fenda da rocha, como o texto dizia pouco antes ali que a gente leu, Êxodo 33, tá? E agora, aí a glória do próprio Deus que passa diante dele. E o Criador, o Senhor Deus, toma a iniciativa de revelar o seu próprio caráter e os seus próprios atributos. Senhor Deus misericordioso. E então, o que acontece é o seguinte, depois Moisés só age então, né, no versículo 8, quando diante dessa auto-verdade, autoproclamação, auto-revelação do próprio Deus por ele, ele imediatamente se inclina o rosto em terra e adora, suplicando a graça divina para o povo. Portanto, trata-se de uma auto-verdade, uma autoproclamação divina. O próprio Deus desce e declara quem ele é para o seu servo. Então, o que acontece é que também essa questão dos versículos 6 e 7, elas vão fazer uma declaração teológica muito repetida e citada ao longo de todo o Antigo Testamento. O próprio Deus define o seu caráter com termos específicos. Então, como nós já vimos, longânimo, misericordioso, compassivo, grande em amor, grande em fidelidade. E o eco disso vai fazer o seguinte, sempre que os profetas ou, por exemplo, os salmistas querem lembrar a Deus quem ele é, especialmente em momentos de crise profunda, de perda da fé ou apostasia, né, que é o sinônimo, ou arrependimento do povo, esse pessoal recorre a essa auto-revelação do Sinai, e aí a gente vai encontrar ecos diretos e a citação desse perfil divino, onde? Lá em Números 14, versículo 18, quando? Na intercessão de Moisés após a revolta dos espias. Depois nós vamos ver isso também em Neemias, capítulo 9, versículo 17, onde? Na grande oração de confissão dos exilados
chamados retornando, né? Temos ainda Salmo 86, versículo 15, Salmo 103, versículo 8 e Salmo 145, versículo 8. Também Joel, capítulo 2, versículo 13 e Jonas, capítulo 4, versículo 2, onde Jonas usa até isso para reclamar que Deus perdoa muito facilmente os ninivitas. Então, o que acontece? Isso nos mostra, gente, dentro dessa visão que eu falei para vocês, que o coração do Evangelho, o perdão e a graça relacionais de Deus já pulsava fortemente no coração, inclusive da antiga aliança. Deus faz questão do que seu povo o conheça, não primeiramente pelo seu temor, pelo seu terror, mas pela sua compaixão inesgotável. E diante dessa revelação, como nós já vimos, Moisés faz o quê? Se inclina rapidamente até o chão em adoração e aí suplica que o Senhor caminhe no meio do povo, perdoando a maldade deles e o pecado e tomando esse povo por sua herança. Aí seguimos então, depois desse ápice, né? Aí o nosso Deus falando, se autoproclamando, a gente tem o bloco 3, dos versículos 10 até lá quase o final 26. E aí a gente tem a questão da aliança renovada e as instruções culturais. Então o Senhor firma uma aliança com o povo, prometendo realizar prodígios nunca antes vistos em toda a terra. Olha só, a gente já teve a questão das pragas do Egito, da libertação do povo, e agora tem mais coisa vindo aí, né? A gente lembra de aquela passagem, né? Efésios capítulo 3, versículo 20. Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Já pensou nisso? Segundo o seu poder que opera em nós. Então, deixe-se Deus agir em você, que coisas grandiosas e maravilhosas, que ainda não sabes, tu verás. Que legal essa passagem, né? Que bate de frente, quer dizer, que bate não, que convida, né? Bate, intercala ali com o Novo Testamento, como eu já falei, Efésios capítulo 3, versículo 20. E só que então, nesse caso, como a gente falou, segundo o seu poder que opera em nós, lá no Novo Testamento, aqui também, exigências de fidelidade do Senhor Deus, uma ordem estrita para que o povo escolhido não faça acordos com habitantes da terra conquistada, destruindo então os seus altares, né, que destrua os altares, as estátuas e os postes sagrados, proibição de adorar outros deuses, visto que o Senhor tem o nome do quê? Deus zeloso. Só que em outras versões está escrito assim, Deus ciumento, ou ainda Deus exigente. Bom, no texto bíblico, quando diz assim, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso é Ele, aqui no versículo 14 que nós estamos lendo, Deus transita então da primeira pessoa, do eu, para a terceira pessoa, o que na literatura e na gramática é chamado de antonomásia, ou então um estilo enfático. Deus fala de si mesmo na terceira pessoa, o Senhor Deus é Deus zeloso, então Ele mesmo está falando isso, mas na terceira pessoa. E isso é feito para quê? Para enfatizar a natureza absoluta e o título inegociável de quem Ele é, zeloso. Não é apenas um atributo momentâneo ali, né, uma coisa naquele momento, não. É o seu próprio nome, a sua essência imutável diante de qualquer tentativa de substituição ou de idolatria. E sobre esses termos aí, ciumento, zeloso, exigente, tem muita confusão, porque é muito comum, por causa da nossa bagagem ali cultural, né, a questão da palavra ciumento, que lembra ciúme. Por quê? Porque aqui na nossa cultura, o ciúme humano é visto como uma questão negativa. Nós humanos, né, a gente tem essa questão de uma insegurança, o inveja, o medo da perda, posse, né, possessiva, aquela coisa toda, ou do desejo de posse, como eu já falei, egoísta, e isso tudo vai fazer com que a gente tenha essa dificuldade aqui para poder compreender essas questões todas, né? E aí, o que acontece? Esse zelo, então, a gente percebe que ele não é um ciúme egoísta ou mesquinho, aqui dessa palavra, tá? Mas é um ciúme protetor de um amor, como se fosse um amor nupcial, sabe? Deus se vê ligado a Israel por um laço de aliança matrimonial espiritual. Qualquer desvio para a idolatria não é apenas uma infração da regra jurídica, mas uma quebra da própria aliança ali de amor, o que explica porque a idolatria é tratada com tanta severidade aqui nesse texto. Então, Deus não tem medo de perder nada, Ele é o Criador de tudo. O zelo de Deus é o de um cônjuge que ama intensamente, e que a aliança não pode ser quebrada por uma traição, pela idolatria. É o casamento que nós temos, né? Essa questão de você aí ter a fidelidade do outro cônjuge, aquela coisa toda, isso é importante. E é isso que Deus está privilegiando aqui. E é o calor de um amor que não aceita dividir o coração do seu povo com outros ídolos que são vãos, que só trazem o quê? Escravidão, morte, dependência. Ele exige exclusividade, mas não por egoísmo, mas porque sabe que só Ele é a fonte da vida para o ser humano. Então, chamar Deus de zeloso e de exigente nesse contexto, gente, significa o quê? Que a aliança com Deus não admite meio termo.
ou um sincretismo, né, que você junta uma coisa de um lugar, outra coisa de outro e vai fazendo. Não, você tá com Deus ou não tá, né? Estamos juntos ou não estamos juntos? Essa é a pergunta para responder. Então não tem esse flerte ali com o que é falso, com o que é humano, né, aquela questão toda. Não, o divino quer esse relacionamento integral, pleno, aberto, dialogal com o ser humano, e é isso que nós precisamos fazer, uma entrega total a Deus, que se entrega também totalmente a nós. Então essa questão da exigência da fidelidade, tem também ali o regulamento sobre as festas solenes, as ordenanças culturais, a guarda da festa dos pães asmos, a consagração de todo o primogênito, a observância do sábado. Nós já conversamos sobre isso aqui em capítulos anteriores, você pode ler também sobre questões de Êxodo, nos vídeos que fizemos anteriormente, questão ali das festas das semanas, né? E também da festa da colheita no final do ano, o comparecimento de todos os homens diante do soberano ao Senhor, pelo menos 3 vezes por ano, como nós estamos falando, e as regras para as ofertas, para os sacrifícios e para as primícias. E aí, o último bloco, do versículo 27 até o final 35, nós vamos ter ali o rosto resplandecente de Moisés. O Senhor ordena a Moisés que ponha por escrito essas palavras, pois segundo elas foi estabelecida a aliança com Israel. E ali Moisés permanece com o Senhor no monte durante 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. Como isso? Só pela graça de Deus, meus irmãos, porque humanamente é impossível esse tipo de coisa. Ficar sem comer, até podemos pensar dessa maneira, né? Mas assim, sem beber água, olha só, nosso organismo precisa de água, mas aqui certamente o poder divino agiu e a gente tem que acreditar pela fé. E isso, então, Moisés escreve nas tábuas, Deus escreve nas tábuas as palavras da aliança, o que são os 10 mandamentos. E o brilho na face de Moisés. Quando Moisés desce do Monte Sinai, com as 2 tábuas do testemunho, o seu rosto resplandecia por ter falado com Deus, embora ele mesmo não soubesse disso. E aí, diante do temor dos israelitas em se aproximar por causa do brilho, Moisés passa a cobrir o rosto com um véu quando não está na presença do Senhor, e o véu é retirado apenas quando ele entra para falar com Deus. Olha só que interessante, né? O bom disso é que em Jesus Cristo nós podemos ter esse contato, nós podemos ter o nosso brilho natural, que é justamente decorrente de um relacionamento com Deus, e muito mais do que tirar ou colocar o véu, né? A gente pode se mostrar inteiro, pleno, né? Aberto, a nossa vida, uma vida transparente, uma vida que não é de hipocrisia, mas que dá testemunho diário, contínuo e permanente desse relacionamento com o Senhor nosso Deus, que nos dá força e ânimo para prosseguir. E agora o desafio final para hoje, o que é? Que Deus nos conceda a graça de contemplar a profundidade de caráter dele que é revelado no Monte Sinai, esse amor, essa paixão pelo ser humano, que é uma coisa até fenomenal, né? Que não encontra amparo, muito mais do que não é uma paixão assim avassaladora que tira Deus do céu. Não, ele é Deus Todo-Poderoso, mas ele ama cada um de nós de uma tal forma que inclusive mandou seu filho para morrer por nós na cruz, para o perdão dos nossos pecados. E a barreira que havia entre nós e Deus foi quebrada através do Senhor Jesus, e que a gente possa então transformar e ser transformado por essa intimidade e seja despertado do nosso comodismo espiritual, para que a gente possa viver uma aliança genuína, inegociável, refletindo em nós a sua glória, em meio a todas as demandas que acontecem, os problemas, situações, alegrias também, como eu acredito que você também deve ter muitas na sua vida, e se ainda não viu isso, em nome de Jesus está amarrado, você vai ver, eu tenho certeza. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, até o próximo café. Café com Jesus, Deus abençoe, a paz, valeu!